Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje, né, nós estamos aí às vésperas da prova do Colégio Militar. Eu vou falar um pouquinho com vocês do que eu acho dessa prova, né? Dar algumas dicas finais para vocês poderem lapidar aí, né? Para poder ir para a prova mais ou menos com uma consciência do que te espera. Beleza? Então bora lá. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo aí para os seus coleguinhas que estão fazendo cursinho, pessoal da sua escola, enfim, pessoas aí que possam interessar para virem aqui para este canal, me ajudar a engajar um pouco aqui, quem sabe chegar nos 1000 seguidores, beleza? Bem, eu vou pegar aqui as 3 últimas provas do Colégio Militar, certo? Que foi 2020/21, 2019/20, 2018/19. Que, diga-se de passagem, vocês já sabem que eu gravei, né, um e-book com a resolução de todas essas questões. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada nesse material, caso você esteja aí no futuro, né, querendo fazer essa prova também, enfim. Eu estou fazendo hoje essa prova, dia 15 de outubro, e a prova de 2021, né? E a prova vai ser dia 17, hoje é uma sexta-feira, vai ser no domingo. Então, esse vídeo aqui é meio que fazendo algumas considerações pré-prova, né? Véspera de prova. Mas se você estiver vendo no futuro aí, tiver um pouco mais de tempo para estudar, assista também esse vídeo para você entender o mecanismo da prova, para você poder prestar esse exame nos anos subsequentes, ok? Bem, qual que é a minha análise da prova? Essa prova, ela nunca foi fácil. Eu já falei isso para vocês, porque eu dei uma analisada ali nos conteúdos anteriores. Ela é uma prova um pouco mais difícil, eu diria, do que as provas dos colégios técnicos aqui da nossa região. Quais? Cefet-MG, Coltec, Colune, IF e CEDAF, que são os colégios mais próximos aqui, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, beleza? Essa prova, eu particularmente acho ela um pouco mais difícil. O que faz essa prova ser mais difícil um pouco? Ela não aborda questões de assuntos únicos. Por exemplo, ela vai abordar você uma questão de trigonometria, certo? Só que essa questão de trigonometria envolve outras coisas no contexto. Vai envolver se você tem conhecimento sobre radiciação, potenciação, outras propriedades de cálculo. Então, assim, são questões mais complexas mesmo, entendeu? Por exemplo, questões de quadriláteros inscritos em círculos. Ela quer esse conhecimento, mas ela te cobra muito lei dos cossenos também. Então, assim, são questões muito bem desenvolvidas, muito bem avaliadas, né? Não é uma prova para quem não se preparou. Infelizmente, essa prova aqui é muito complicada. Até porque, para raciocinar, olha só, as provas, elas têm 5 alternativas, até isso dificulta mais. As outras têm 4 alternativas em geral, né? E essa aqui tem 5. Eu acho isso mais difícil, obviamente, porque você tem menos probabilidade de acertar caso você chute também, né? Então, até nisso a prova é mais pesadinha mesmo, não vamos mentir, né? Então, eu vou mostrar para vocês, como eu disse, as 3 últimas provas que tem lá no meu e-book e os assuntos mais recorrentes que eu vejo que caíram nesses 3 últimos anos. Eu acho que eles dificultaram bastante nos 3 últimos anos em vista dos anos anteriores. Como diz, estava ruim, agora parece que piorou, né, amiguinhos? Mas, enfim, nada impossível, é uma questão de preparação. Você sabe que você vai fazer um exame, você tem que se preparar para aquele exame. Como você se prepara para um exame? Primeiro, você lê o edital. Você tem que conhecer as condições de contorno da prova que você vai fazer. Quanto tempo que é para cada questão? Eu vou ser sincera para vocês, eu não vou fazer o exame, eu não li. Eu me preocupei com resolver as questões para vocês, obviamente, mas isso é uma coisa de quem vai fazer o exame tem que saber como é que é, para ter experiência. Você vai fazer prova de português e de matemática no mesmo dia? Ou são em dias diferentes? Tudo isso conta, né? Gabarito, você sabe preencher bem um gabarito? Porque aqui eu não vou ficar falando para vocês como é que preenche gabarito, eu estou resolvendo a questão. Mas esses são detalhes que influem no seu bom desenvolvimento no dia da prova. Então, eu vou até deixar aqui, vou ver se eu consigo deixar, o vídeo de um aluno, certo? Aqui, depois vocês vão lá e assistam, que ele passou no Cefet e tudo e tal. E eu achei interessante esse vídeo dele, porque ele fala de várias coisas, técnicas de estudo, se você está estudando com tempos de antecedência ou se você está perto da prova. Eu achei muito legal porque ele é mais ou menos da idade de vocês, então ele vai saber comunicar com vocês de um jeito interessante, mostrando que vocês podem também, todo mundo pode. É só se preparar de forma adequada. Agora vamos falar então de TechPix, certo? Vamos falar da parte de matemática dessa prova. Vocês podem observar aqui, ó, que eles gostam desse negócio de geratriz, certo? Que é o quê? Ele te dá um monte de fração,
que parece até somas infinitas, que foi o caso aqui da prova do ano passado. Essa questão 1 aqui, tá vendo? E aí você fica com medo, fala, como assim que eu vou somar o trem continua infinitamente e tal? Mas você tem que lembrar que isso aqui é só uma dízima periódica, tá? Então, assim, eles gostam dessa questão de dízimas periódicas e frações geratrizes. Por exemplo, essa outra questão aqui, ó, do ano de 2018/19, essa aqui que parece muito com a anterior, certo? Então, eles gostam disso aí. Outra coisa que eles amam é um radical e uma racionalização de denominadores. Meu amigo, meu irmão, meu camarada, se você não sabe esse negócio, você está perdendo tempo, porque toda prova do Colégio Militar cai um radical no denominador que você vai ter que racionalizar. Olha aqui para vocês verem, radical é tudo na vida desse povo, eles amam, olha, radical, racionalização. Gente, cai toda mão na prova, né? Esse tipo aqui, ó, de racionalização de denominadores, tá vendo? Que parece uma soma infinita, não é infinita porque ela acaba aqui. Mas você olha para isso aqui, se você estiver despreparado, você sente e chora em posição fetal, certo? Então, são questões que são bem boladas. Eu nunca vi uma questão desse tipo em colégios técnicos que não sejam militar, tá? Então, o colégio militar, ele é vanguardista nessa questão aqui de racionalização de denominadores. E a pessoa que olha para isso aqui e não tem uma estratégia de resolução, ela chora. Infelizmente, é fato, né? Outra coisa que eu percebi, eles gostam de questões que, por exemplo, eu não me lembro se são assuntos do ensino fundamental, tá? São assuntos que eu tenho certeza que são vistos no ensino médio. Por exemplo, princípio fundamental da contagem. Eu acho que no ensino fundamental vocês começam a ver aquele negócio, eu tenho 3 calças e 2 blusas. De quantas formas eu consigo me vestir? Esse tipo de coisa. Que é, de quantas maneiras uma coisa é possível, tá bom? Que chama princípio fundamental da contagem. Essa é uma matéria que você vê ela com mais afinco lá no ensino médio. Mas eles gostam de cobrar essas questões, por exemplo, a questão 3 da prova de 2021, essa aqui, ó, das placas de carro, eles gostam de cobrar de uma maneira assim, que você vai ter que ler a questão, então você tem que ter interpretação de texto, diga-se de passagem, essa é a principal habilidade de um estudante para qualquer matéria, eu sempre falo, você tem que saber ler e interpretar o que você está lendo. Infelizmente, esse é um dos crimes que as pessoas têm cometido ultimamente, que eu vejo que é a maior defasagem do ensino da história, é a questão da interpretação de texto. As pessoas, os alunos em geral, não estão tendo habilidade de ler e entender o que entenderam. É muito triste, né? Porque isso, gente, é tipo assim, a alfabetização não é você saber ler e escrever só, não. É você saber ler, escrever e saber entender o que você leu, né? Então tá muito complicada essa questão da interpretação de texto. Inclusive, eu sempre falo, façam testes de lógica, faça teste de lógica. Vou deixar até linkado aqui, ó, também, um link aí, para vocês verem a minha playlist de teste de lógica. Mas, enfim, isso aqui envolve uma interpretação de texto e um raciocínio lógico também para você... Tipo assim, como é que eu vou me sair nessa situação aqui? Que talvez não seja uma matéria propriamente dita do ensino fundamental, mas leitura e interpretação de texto resolve o problema. Você entendeu? Então, assim, eles gostam de abordar esses assuntos que vão ser dados no ensino médio de uma maneira que pessoas do ensino fundamental também conseguiriam fazer, mas, assim, tem que ter esperteza, tem que ter interpretação de texto e raciocínio lógico aguçado. A campeã, pra mim, assim, né, do colégio militar é a função do segundo grau, ó. Função de segundo grau com produto notável, função de segundo grau aqui, olha o tanto de função de segundo grau que caiu nessa prova. Então, assim, é um assunto que você tem que saber tudo sobre ele. O que seria tudo sobre função de segundo grau? Primeiro, calcular o x e o y do vértice. Segundo, entender quando o valor é máximo ou mínimo. Isso tem a ver com a concavidade da parábola. Se a concavidade é negativa, ó, a parábola é para baixo, então o valor é máximo. O vértice é o ponto de máximo. Se a concavidade é positiva, a parábola está para cima, então o vértice é um ponto de mínimo. Outra coisa que você tem que saber, o que significa o A, o B e o C da equação do segundo grau, certo? Você tem que saber. O A é a concavidade, o C é onde a parábola toca o eixo Y e o B tem relação com o X do vértice. Eu já resolvi várias vezes exercícios aí, vou deixar linkado, enfim, você dá uma olhada nessa playlist aqui de colégios técnicos, porque eu resolvo muito exercício de função de segundo grau. Por exemplo, aqui essa questão que caiu de 2009 para 2020, você não tem que fazer um cálculo, mas ele lapida, ele fala assim, você sabe ou não sabe função de segundo grau com essa questão, porque ele cobra de você saber o que significa todos os coeficientes
Eu vejo muito. As pessoas sabem o que é o A, que é a concavidade, e sabem o que é o C, que é onde a parábola cruza o eixo Y. Mas as pessoas não sabem o que é o B da equação do segundo grau. Não sabem que o B tem relação com o X do vértice. Então, as pessoas perdem essa questão aqui por não saber o que é o B. E é justamente isso. Se você não souber o B da equação do segundo grau, nessa questão aqui, você perde a questão. Pura e simplesmente. Não adianta saber o que é A e o que é C, não. Tem que saber o B também, tá bom? Obviamente, eles querem que você saiba diagonal de quadrado. Isso é fato, né? Teorema de Pitágoras e diagonal de quadrado. Não cai, despenca, né? Olha aqui, ó. Mais aqui questões de trigonometria, que vai cair teorema de Pitágoras também. Seno, cosseno, tangente. Outra coisa que eles gostam, principalmente nas duas provas anteriores, não a do ano passado, as duas anteriores, eles cobram relações trigonométricas. Não é só saber calcular ladinho de triângulo, igual vocês estão habituados, não, nos outros colégios técnicos. Eles querem que você saiba que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Certo? Que seno dividido por cosseno é igual a tangente. Que seno e cosseno de ângulos complementares são iguais. Eles usam termos técnicos, o que é complementar, o que é suplementar. Você tem que saber essas tretas, entender se... E é isso, né? Eu tô vendo aqui que eu já falei quase tudo que eu escrevi aqui. Tá. Tem algumas coisas, relações métricas. Eu até escrevi errado aqui, ó. Relações métricas. Você tem que saber, certo? Essas coisas de relações métricas dentro do triângulo retângulo mesmo, tá? Eu tenho até um vídeo, vou tentar deixar linkado aqui. Eu não consigo deixar mais de 4 vídeos linkados. Mas vocês sabem, né? Que na nossa playlist aqui tem tudo que você precisa. Então, você tem que maratonar mesmo e lembrar dessas propriedades. Principalmente, não adianta você ficar assistindo a aulinha, vendo exercícios em fácil. Você tem que pegar exercícios resolvidos tipo pedreira, pra você entender como é que aplica em cada situação, né? Assim, a gente assiste uma aula teórica para entender a base do negócio. Depois você pula para exercício difícil. Não se iluda. Você não pode ficar pegando exercícios em fácil, porque a questão vai te cobrar um negócio complicado, né? E eu ia falar sobre uma outra coisa, que, igual essa questão de princípio fundamental da contagem, ela é passível de ser feita, tá? No ensino fundamental. Mas tem algumas questões que eu acho muito complicado de ser dadas, né, no ensino fundamental, porque pelo menos, eu não consigo pensar uma outra maneira de fazer sem ser usando matérias do ensino médio. Por exemplo, soma de N termos de PA. Caiu isso aí há uns tempos atrás, vou mostrar para vocês a questão. Essa questão aqui, ó, dessas placas, que foi 2019/20, eu resolvo lá no meu e-book, tudo isso aqui está resolvido nos mínimos detalhes em vídeo. Essa questão, eu não me lembro do meu ensino fundamental ter estudado essa matéria, eu estudei isso aqui no segundo ano do ensino médio. Então, assim, não é assustar vocês. Vocês sabem que isso cai na prova. Então, você está estudando para o colégio militar, você tem que parar para pensar assim, eu vou ter que dar uma estudada em alguns tópicozinhos do ensino médio, coisa fácil, não é difícil, não é porque ensino médio que é difícil, não. Mas é porque provavelmente vocês ainda não viram essas fórmulas. E aí vai cair na prova, né? No caso aqui caiu, não sei se vai cair esse ano, não posso falar nada sobre o futuro. Mas a gente vê que eles usam, sim, uns trenzinhos de ensino médio ali que você fala, ai, como assim, Jesus? Não é mesmo? Não me lembro de ter visto isso aqui no ensino fundamental. Se você já viu no ensino fundamental, deixa aqui no comentário, né? Porque às vezes pode ser que eu estudei também numa escola meio capenga, né? Também pode ser isso. Mas, enfim, aquele ditado, vida que segue, porque eu sei que é matéria de ensino médio. Mas você tem capacidade total de entender isso aqui no ensino fundamental. Vou tentar deixar linkado também aqui. Mas se você não achar, né, eu vou mostrar o vídeo para você dar uma olhada nisso, tá? Vem aqui no meu canal e procura esse vídeo, ó, Fórmulas PA, para não esquecer, porque eu não vou conseguir ficar linkando todos eles aqui. E dá uma olhada. É fácil, não é difícil, mas é do ensino médio, ok? Outra coisa que eu percebi é o seguinte, tabelas e gráficos, né? Por exemplo, eu dou aula para os alunos do Enem e eu falo assim, mano, viu uma questão de tabela, se joga, de gráfico se joga, porque são as questões mais fáceis. Não exigem de vocês uma matemática muito sofisticada, muitas propriedades, etc e tal. Só que qual que é o problema do colégio militar? Eles sabem que é um assunto fácil, então eles castigam na conta. Então, assim, ó, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, essa questão de 2016, questão 16, ano de 2019/20. Eu nunca vi uma questão mais excomungada do que essa em nenhuma prova. Tanto é que lá no meu e-book, eu faço as questões e eu comento sobre elas. Então, eu desabava, que questão ordinária, cara.
A questão tinha tudo para ser fácil. Se é aquela que você olha assim e fala, vou relaxar, porque é uma questão de boa, é só fazer continha, literalmente, vezes dividido, mais e menos. Não foge disso. O problema é que eles fazem o negócio ficar insuportavelmente chato, porque são cálculos grandes, então você vai gastar tempo para fazer isso aqui. Ou seja, você tem que estar treinado em fazer cálculo rápido também, né? E ser esperto e organizado, porque, infelizmente, essa questão aqui, ela era para ser feita no Excel, entendeu? E aí eles cobram o negócio à mão, né, gente? Mas é aquele ditado, né? E também função de primeiro grau eles gostam bastante. As funções de primeiro grau, eu creio, tá? Que seja a matéria mais simples que eles querem. Aí, porque eles querem geralmente um encontro de duas retas, então é só você igualar, né? Entender essas questões dos coeficientes A e B também. Olha, quando você vai estudar função, você tem que entender o que cada coeficiente significa. Na reta, o A positivo, reta ascendente. O A negativo, reta descendente. E o B é onde a reta toca no eixo Y. Você tem que lembrar disso. Saber tirar raiz, eu nem vou falar, né? Porque é o trivial, tanto da primeiro grau quanto do segundo, fórmula de Bhaskara e método soma e produto. E outra coisa que eu estou esquecendo de falar aqui, certo? Fica ligado, você tem que saber fatorar, casos de produtos notáveis. Você tem que saber o cubo da soma, aqueles produtos notáveis que você quase não pratica na escola. Porque a escola você pratica muito quadrado da soma, quadrado diferença, multiplicação da diferença pela soma, né? Esses produtos notáveis aí. No colégio militar, eles cobram também o cubo. Então, você tem que saber o cubo da soma e o cubo da diferença. Ou seja, você tem que saber esses casos aqui, ó. Beleza? Dá uma pausa no vídeo aí, vê se você sabe isso. Se você não sabe, você sabe também que tem o YouTube que te ensina qualquer coisa que você quer na face da terra, né, amiguinho? Digita aí, cubo da soma, produtos notáveis. E dá uma olhada nesse trem, porque é claro que vai cair. Óbvio. Se não cair em 2021/22, vai cair 22/23. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, principalmente se você estiver assistindo com tempo, com antecedência, conheça a prova do Colégio Militar. Esse e-book que eu fiz, ele tá uma uva, ele tá uma teteia, para você ver como que resolve, você vê a prova e vê como que resolve. Porque, sinceramente, amiguinhos, vou ser sincera pra vocês, né? Você pegar uma prova e tentar fazer sem ter o conhecimento ali, né, e tal, você fica até com baixa autoestima. Você pensa assim, cara, eu não sei fazer nada, isso é muito complicado. Então, assim, o interessante da gente estudar por resoluções é ter a questão resolvida, para caso você tiver dúvida, você poder consultar. Então, lá no e-book do Colégio Militar, eu faço essas resoluções todas, né? Vocês sabem, dos 3 últimos anos, no caso, 18, 19, 19, 20, 20, 21. E nos anos subsequentes, agora eu vou acrescentar esse material também. Então, se você estiver estudando aí no futuro e ver esse vídeo, saiba que vai estar desses anos para frente, eu vou fazer sempre, vou incrementando esse material. Beleza. Agora, os alunos estão me perguntando muito, você acha que vai estar mais fácil ou mais difícil? O que você acha dessa prova? Vou dar uma opinião minha, completamente minha. Não tem nada a ver, pode ser que eu esteja certa ou não. É uma questão de sorte, porque ninguém pode prever o futuro, tá? Eu sempre falei para vocês em todos os vídeos, as provas dos colégios militares sofreram uma divisão de águas ali do ano 18 para 19. Foi por isso que eu fiz esse e-book separado, mais explicativo, tá bom? Ano passado eu achei a prova mais difícil. Ela foi na contramão das outras provas. Olha só, o Coltec e o Colune, as provas foram extremamente fáceis em vistas dos anos anteriores. Então eu até falei assim, aproveita a oportunidade de fazer Colune e Coltec nesse ano, porque se você estudou, você não tá competindo igual o pessoal do ano anterior, não. Foi muito mais difícil. 2020, Coltec foi pedreira. Colune também. Agora, 2021 foi de boas. Por quê? Eu raciocino da seguinte forma. O pessoal viu que o ano era de pandemia, que os alunos não cursaram no ano, porque ano passado não teve aula. Eles falaram assim, vão dar uma maneirada, vão pegar assuntos de oitavo ano para baixo, principalmente. Tanto é que nessas provas, acho que nem caiu função de segundo grau ano passado, tá? Agora, o Colégio Militar, ele foi o contrário, certo? O que ele fez? Ele diminuiu a quantidade de questões, que era 20, agora foi 12, só que ele cobrou muito mais difícil. Eu não sei se vocês lembram, mas o Colégio Militar tentou dar aula ano passado, eu vi na televisão, certo? E eles não conseguiram, foram embargados várias vezes, teve que fechar. Então, talvez eles pensaram assim, nós vamos poder dar aula, não, então vou fazer uma prova cascuda para esse povo ver do que nós estamos falando. Não sei, posso estar enganada. Pode ser alguma coisa relacionada a essa coisa política mesmo, tá? Deles tentarem fazer
aula aí no ano da pandemia e tal, eu posso estar viajando, não sei, enfim, é a única explicação científica que eu consigo te dar. Por que que eles dificultaram tanto a prova justo no ano da pandemia? Eu espero que eles tenham bom senso e não façam isso esse ano. Vamos ver o que nos aguardam. De qualquer forma, eu vou fazer a resolução da prova do Colégio Militar 2022, que é a que vai ter domingo agora, dia 17, assim que o gabarito entrar no site. Vou fazer com um colega meu, um outro professor de matemática, e nós vamos lançar aqui. Então, você fique esperto. Por quê? Caso tenha algum problema, você entra com recurso, amiguinhos. Certo? Então, fica cabreiro aí, não dá mole não, beleza? Traga os seus coleguinhas aqui pro Adiciona e no mais é isso. Eu desejo para vocês muito boa sorte. Espero que ocorra tudo bem, certo? Até a próxima.